Bom, você vai baixar esse projeto Autenticação com Sessão no nosso Moodle. Para executar, você vai abrir seu Visual Studio, vai abrir a pasta que contém esse projeto, clica com o botão direito, tá? Para abrir um terminal ou um atalho, enfim, da forma que você preferir, e vai digitar npm install para que sejam baixadas todas as dependências que estão no arquivo package.json. Vamos aguardar aqui um instante. Pronto. Agora que nós baixamos o arquivo, vamos entender um pouco essa estrutura aqui que eu criei. Existem algumas coisas que você já é comum para você, né? Por exemplo, o index.js, no qual eu estou criando o servidor, né? Vai rodar aqui na porta 3000. Além disso, tá? Criei aqui a pastinha API, na qual eu tenho aqui 3 pastas. Uma delas é a configs. Na pasta configs, eu tenho 2 arquivos, tá? O db.config.js, ele está fazendo a leitura de variáveis de ambiente. Para isso, eu instalei, tá? Essa biblioteca .env, que faz a leitura de um arquivo chamado .env, tá? Esse arquivo .env está aqui todos os dados, tá? Ou seja, as chaves e valores de variáveis, que a gente chama de variáveis de ambiente, que serão úteis para mim na minha aplicação. Aqui, basicamente, são dados do meu banco de dados, tá? O dialeto, o nome, a senha, a porta, o host, o usuário. Então, no seu caso, se você estiver usando um banco relacional, você vai fazer a troca aqui pelo banco que você estiver usando, né? Se estiver usando MySQL, você vai trocar aqui, MariaDB, etc. Então, não esqueça de atualizar esse arquivo .env. O .env example é que na prática, né, se você olhar aqui no meu git ignore, você vai ver que eu não subo o arquivo .env. Por quê? Porque são dados, como que eu posso dizer, particulares, né? Por exemplo, estou aqui revelando a senha do meu banco super secreta para vocês. Mas, imaginando que fosse algo em produção e tal, não é legal a gente deixar aí visível uma senha sensível, tá? Então, a gente usa o env example, e aí quando a pessoa for usar o sistema, ela cria o próprio arquivo .env dela, utiliza o example para ela saber todas as variáveis que são necessárias e como é um exemplo do seu preenchimento, e faz a adequação de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, é por isso que tem esse .env.example. O ideal é que num ambiente de produção você tenha o .env.example com todas as variáveis que a aplicação vai necessitar, com um exemplo de como preencher, e aí você vai então colocar o .env real. Na verdade, as variáveis de ambiente é um estudo bem interessante a se fazer, porque a gente pode criar um .env personalizado para cada ambiente que a gente estiver executando a aplicação. Eu posso ter o env de produção, o de teste, o de homologação, o de desenvolvimento, ou seja, eu vou adaptar, inclusive posso usar até parâmetros na inicialização ali da minha aplicação para dizer ao sistema qual é ambiente que eu estou executando para executar o arquivo .env adequado, tá bom? Mas enfim, aqui a gente vai pelo caminho mais simples, que é o geral mesmo, que é o .env, ok? Para você já saber a possibilidade de organizar o seu código. Então, aqui eu simplesmente estou criando um JSON com todas as credenciais, ou seja, com todos os atributos necessários ali pelo SQLite para poder fazer a conexão com o meu banco de dados. E estou fazendo a leitura desse arquivo das variáveis de ambiente. Para isso eu uso process.env, nome da minha variável que eu criei. Eu posso dar o nome que eu quiser, tá bom? Não precisa ser necessariamente esses. E depois eu tenho aqui o sequelize.js, no qual eu estou simplesmente fazendo a instanciação do meu objeto do SQLize, tá? Então aqui eu tenho o meu SQLize, dbconfig, que eu estou, nada mais é que aquele JSON que eu acabei de exportar, né? Eu estou imprimindo ele apenas para vocês verem. E aqui eu estou então colocando, tá, nesse JSON, esses 2 objetos para eu poder acessar fora da aplicação quando eu exportar, tá? Esse sync aqui é simplesmente para eu mostrar, se eu quiser rodar diretamente esse arquivo, né? Para você ver que está sincronizando ali o banco, tá? Fique bem ligado aí, tá? No alter ou no force, né? Que são variáveis aqui
atributos, né, do Sequelize, opções que indicam, né, o alter é só se houver alterações no banco que ele executa, e o force ele sempre apaga o banco e recria novamente, tá? Então é importante ter essa noção aí na hora de você executar o Sequelize. Eu acredito que você já tenha nesse momento. Bom, vamos continuando aqui. Além do config, né, a gente tem aqui então no meu controller o model roles do meu objeto user. Bom, o que são as minhas rotas? Então, tenho 4 rotas aqui que eu estou criando, que é o barra user, né, um post, que é para eu criar um usuário. Eu tenho um get barra user, eu tenho um post barra login e tenho um ponto get logout, né, que é para eu sair. E aí, aqui a gente já observa, né, que esse post barra user, eu vou criar um usuário. Então, se eu vim aqui, vocês vão ver que eu estou, então, recebendo um objeto aí na requisição. Aqui eu estou criptografando, estou usando, então, o algoritmo Bcrypt para fazer, então, o hash da minha senha. E estou criando um usuário, certo? E estou devolvendo esse usuário que foi criado como resposta a essa requisição. Assim é a criação. Além disso, vamos voltar lá. Eu tenho o find all, que ele vai fazer a busca por todos os usuários do meu sistema, tá? Então, eu estou enviando. Esse console provavelmente foi só um teste que eu devo ter feito aqui, vou tirar. E aqui eu tenho o... isso aqui é interessante, ó. Tá vendo que eu estou dando um res.status, esse error.status aqui, .end, error.message. Bom, vamos ver o seguinte. Esse res.status, ele devolve o status da minha requisição, que são todas aquelas possibilidades que eu tenho no método HTTP. E esse ponto end, ele finaliza a minha requisição. Então, se der algo errado, eu quero finalizar. E aqui é o objeto, né, que eu recebi aí da exceção. Que eu vou fazer a leitura do status e vou fazer a leitura da mensagem, né, que veio aí de retorno nessa mensagem, tá bom? Além disso, se vocês olharem na rota, eu tenho o login, tá vendo aqui? O login é o seguinte, eu pego o usuário, faço o login por um, né? Vou fazer um find one, então para buscar. Então o login é único, né? Eu não posso salvar duas pessoas com o mesmo login. Então a gente já tem que ver aqui que tem que ter algum tratamento aqui nessa criação, né? Ou então o próprio banco impedir. E aí, se o banco impedir, vai cair no cat aqui, não vai conseguir fazer essa criação, tá? Então, eu vou fazer o find one, quer dizer. E aí, eu falo if user, né? Ou seja, se retornar alguma coisa, eu vou, então, comparar a senha que veio com a senha do usuário, tá? E aqui é a minha função de retorno, né, minha função de callback, que vai retornar quando essa comparação for bem sucedida. Porque veja, uma vez que eu criptografei uma senha, não tem como eu descriptografar ela por questões de segurança. Então, para eu comparar, eu tenho que criptografar o que chegou e comparar com o que está criptografado no banco, entendeu? Então, por isso que eu vou usar esse bcrypt compare aqui, tá? E aí, ele vai retornar ou erro ou o próprio resultado. Se ele retornar um resultado, é porque, beleza, ele conseguiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, inserir o ID desse usuário na minha sessão. Posso inserir outro dado? Pode, mas eu estou colocando só o ID do usuário, tá? E vou devolver o próprio usuário que eu acabei de fazer o login. Porque, às vezes, eu quero obter esse usuário, quer pegar algum dado dele ali no meu front-end, tá? Então, estou devolvendo o usuário. Mas lembrando que eu acabei de colocar ele na sessão. Por outro lado, se isso der errado, tá? Essa comparação não for bem sucedida, ele vai cair no else. E aí eu vou então colocar um status de não autorizado aqui e vou enviar uma mensagem de erro, no caso, aí para a resposta da minha requisição. Bom, o
status, pessoal, a gente pode usar essa biblioteca aqui chamada HTTP Status, que ela tem um enum de todos os códigos, tá, de status do protocolo HTTP, que fica até mais fácil, porque, por exemplo, se cair aqui, é porque ele não está autorizado. Estou tentando fazer uma autenticação, né, uma autorização, então ele vai devolver o código não autorizado. E aí, ele vai falar usuário ou senha inválidos, tá bom? Posso fazer isso aqui pegando de outra área do sistema? Posso, tá? Mas aqui eu estou tentando ir de uma forma mais tranquila. E aqui também, tá? Ele vai, se ele não encontrar o usuário, ele vai dar o mesmo erro, tá? Eu estou devolvendo o mesmo status. E por fim, ele vai tentar fazer isso, né? Se der algum erro, ele vai cair nesse cat. E aí, nesse caso, eu estou falando que é um erro interno do servidor, estou falando que é erro do sistema, tente novamente, tá? Aquele famoso tente novamente mais tarde. E por fim, eu estou fazendo o logout, tá? No qual eu vou pegar a sessão que está na minha requisição e vou chamar a função de destruir. E o callback dessa destruição é redirecionar o meu usuário para a minha barra, ou seja, para a minha raiz aí das minhas rotas, ok? E aí, se você deve ter notado aqui nas minhas rotas, você vai ver que eu tenho algo a mais aqui nesse get user defined out. O que acontece? Bom, no login eu estou checando se o usuário existe, e se existe, eu estou criando então colocando na seção do usuário o ID dele. Ou seja, eu estou colocando na seção o ID do usuário. E pronto, né? Não preciso, nesse momento, eu não tenho que verificar se ele tem autorização, porque eu estou simplesmente verificando se ele existe ou não existe, tá? Na criação, também não faz sentido eu checar se ele está autorizado, porque, tipo, se eu estou criando, é porque, obviamente, né, ele não existe. No logout, eu até poderia ver se ele tem sessão, faria sentido, mas eu não coloquei. Eu coloquei que foi só no find all, ou seja, só pode buscar quem está logado. O cara que não está logado no sistema, ele não pode logar aqui na sessão. Ele não pode fazer busca de usuários, tá? Então, o que essa sessão faz? Bom, tá vendo aqui, ó? É um middleware. Oh, meu Deus. Tá vendo aqui, ó? É um middleware. Eu tenho a minha rota, eu vou executar essa função e depois eu vou chamar a próxima função, que é essa aqui, tá? Então aqui ele vai ter acesso ao rec, ao ref, tá? E ao next, lembra? Então veja o seguinte, eu vou pegar, vou verificar rec.session.user, que foi o que eu criei lá no login, ó, rec.session.user. Se sim, vou falar que vai para a próxima, next. Agora, se não, né, a negação aqui, eu vou falar que a sessão ainda existente ou finalizada, mas só aqui no meu logo, tá? E vou redirecionar então para a raiz aí do meu sistema, beleza? E aí, só para finalizar aqui mostrando o código para vocês, eu quero te mostrar o seguinte, como que eu fiz aqui o front-end, tá? Então aqui no index, vocês vão ver que aqui está o Sepalize. Antes da gente ver o front-end, eu quero mostrar também a criação da sessão, tá? Então, eu estou usando aqui a biblioteca Express Session, tá? Que é a biblioteca de sessão do Express, tá bom? Para usar essa sessão, eu vou precisar de uma chave, tá? Essa chave é legal que esteja no arquivo de variáveis de ambiente também, tá? Não está uma constante aqui no meio, não. E aí, para criar uma sessão, nossa, tem vários atributos que a gente pode colocar aqui nessas opções. Mas aqui eu coloquei os básicos, tá? Então, eu vou usar a chave, colocar o nome do cookie, tá? Que vai gerar, e a validade do cookie, que é 60 segundos aqui no meu caso, porque esse valor é em milissegundos, tá bom? Então, estou fazendo a criação da sessão, basicamente isso, porque a sessão ela vai ficar aí o tempo todo que o meu servidor estiver ativo. Então, pessoal, vamos lá agora no front-end. Eu estou usando aqui uma engine chamada Handlebars. Então, eu estou usando o Express Handlebars, tá? Para poder inicializar essa engine,
eu falo, né, o app do Handlebar, né, desculpa, o app do Express, da instância do Express, com Tendinho, eu falo qual que é o nome dela, existem outros? Sim, mas eu estou usando essa que chama Handlebars, e estou falando e aqui eu estou colocando as opções, tá? Uma delas é o layout padrão, que eu estou chamando de main, e para isso eu preciso então ter uma pasta, tá? Na raiz do meu projeto chamada views, e uma subpasta chamada layouts, e a main, o handlebar vai estar aqui dentro, tá bom? Essa main, ela vai ter então a base do meu HTML e vai ter essa marcação aqui de body, que é onde eu vou colocar outros trechos de HTML dentro, certo? E aqui eu estou falando então qual é a engine que eu estou usando, que é a Handlebars. Quando a gente fizer aqui o meu, vamos lá na rota, deixa eu chamar a rota aqui. Quando eu fizer então, quando eu fizer a minha rota barra, tá vendo a minha raiz? Eu estou pedindo para ele renderizar o template login, é o login handlebars. Então todo template tem que ter extensão handlebars, tá vendo? E aí ele está colocando aqui o formulário, tá? Com o login e a senha e um botão de enviar. É isso que vai renderizar aí quando eu rodar essa aplicação, viu? Node.index.js. Lembrando que o banco tem que estar inicializado, né, pessoal? Senão nada feito. Deixa eu abrir o navegador. Local, host, 3 login e senha. Se eu colocar umas coisas aqui, usuário ou senha inválido, certo? Se eu colocar aqui, ó, acho que eu coloquei essa aqui, ó. Aí ele foi e me retornou o usuário, tá bom? Que é justamente esse trecho aqui do código. Vamos lá, ó. Quando eu cliquei em login, ó, eu vim aqui, ó. Quando eu cliquei em login, ele veio e respondeu o usuário, beleza? Quando eu errei, ele devolveu isso aqui, certo? Agora, vamos acessar essa rota do barra user, para trazer todos os usuários que eu tenho no banco. Então, barra user. Aqui, ó, estão todos. Eu tenho a Lídia, eu tenho o fulano de tal e tenho o coleguinha, certo? Mas por que eu estou conseguindo? Porque eu tenho um cookie aqui, ó. Vamos ver nas configurações aqui. Vamos pesquisar cookie. Ó, vamos ver aqui. Aqui, limpar cookies. Ver cookies. Ó, tem vários, né? Vou colocar local. A sua host, ó, tem um cookie. Qual que é o cookie, ó? Cookie é o meu teste aula, que é justamente o nome que eu criei aqui, ó. Meu teste aula, certo? Bom, vou apagar esse cookie aqui, ó. E vou tentar chamar de novo essa rota. Olha, ele redirecionou para minha raiz. Porque ele chegou aqui nesse trecho, né? Ele veio aqui na minha seção. E aí, ó, entrou nesse if. Não existia aquela seção, né? Ele não identificou o cookie desse usuário. Então, ele redirecionou para a minha raiz. Então, essa é a explicação aí dessa primeira parte do código, tá? Espero que você tenha compreendido e vamos continuar aí para a próxima parte, tá? Um abraço, até logo.